Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você vive uma coisa boa, agradável? A sua vida é perfeita? Será que nós estamos com o nosso coração alinhado ao coração de Deus? Será que nós conseguimos entender que aquilo que nós estamos vivendo pode ou não agradar a Deus? Nós vamos compartilhar um texto hoje sobre o tema Vivendo o Padrão de Deus. Todos nós queremos viver uma vida boa, perfeita, uma vida agradável, pois essa é a vontade de Deus. Mas o que vem antes disso? Qual é a nossa parte para nós vivermos essa vida no padrão de Deus, vivermos essa vida agradável? Quero ler contigo o texto de Romanos, capítulo 12, no verso 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem sabe o momento da sua vida, aquilo que você está vivendo hoje, não é tão agradável como você almejava, como você esperava que fosse. Quem sabe aquilo que você está vivendo, as circunstâncias que está passando hoje, não seja como você planejou, não saiu perfeito como você queria. Quem sabe a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Quem sabe você não está experimentando e provando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos, para meditarmos juntos? É sobre o padrão que estamos vivendo. A Bíblia fala aqui sobre ele rogar. No original a palavra é parakaleo, exortar. Ele exorta nós para vivermos no padrão de Deus. O primeiro ponto que eu quero meditar contigo aqui, que para nós vivermos no padrão de Deus, nós precisamos estar perto de Deus. Então o primeiro ponto é viver perto de Deus. A minha vida, a sua vida, o nosso relacionamento, o nosso dia a dia, nós estamos pertos ou longe de Deus? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas longe de Deus? Quantas pessoas vivem uma vida de religiosidade, mas não uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor? Sabe quantas pessoas se alimentam apenas de ir uma vez por semana na igreja? Quantas pessoas, elas nunca abriram a sua Bíblia em casa? Quantas pessoas nunca dobraram os seus joelhos em casa? Talvez, amigo ouvinte, seja você que está ouvindo essa palavra, seja para você hoje que Deus está falando. Deus, ele está falando sobre viver perto dele. Adão e Eva, quando pecaram, eles escolheram estar longe de Deus, eles escolheram se afastar de Deus, eles escolheram se esconder de Deus, mas Deus não mudou. Deus não mudou quando eles pecaram. O que me chama a atenção é que quando nós pecamos, quando nós erramos, Deus, ele não se afasta de nós. Deus, ele continua sendo Deus e Deus continua tendo a mesma forma, mesmo acesso para nós nos relacionarmos com ele. Nós precisamos compreender que o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, o diabo, ele quer nos escravizar no pecado, ele quer que nós deixamos o pecado oculto, o pecado dentro de nós, que ninguém saiba do nosso pecado, mas que esse pecado esteja interno. Comentava hoje pela manhã com um amigo
que nós estávamos ali, o que o diabo mais teme é de não ter acusação contra nós, porque ele não consegue nos manipular. Se ele não tiver acusação, se o nosso pecado vier a público, se nós não tivermos vergonha de expor o nosso pecado, nós abrirmos o nosso coração para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos líderes, nós abrirmos as nossas fraquezas sem medo de ser julgados pelas pessoas, o diabo não terá mais nada para nos acusar. Lembro-me de uma vez que o Senhor ministrou meu coração sobre alguns pecados, alguns vícios que eu tinha, e que para eu ser liberto daqueles vícios eu precisava ser transparente com a minha esposa, eu precisava confessar para ela, para que eu pudesse ser limpo, para que eu pudesse ser livre. E além de confessar para minha esposa, precisei confessar para o meu pastor. Só que o meu pastor naquela época, naquela ocasião, era o meu sogro e pai da minha esposa. Deus, ele me mostrou que quando eu decidi compartilhar as minhas fraquezas, compartilhar os meus pecados, confessar eles ali para pessoas, né, que provavelmente eu sentiria vergonha de fazer aquilo que eu fazia em oculto perto delas, Deus me mostrou que eu poderia ser curado. Tiago 5,16 diz para confessar as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Sabe, querido, nós podemos confessar somente a Deus os nossos pecados e seremos perdoados, Deus perdoa. Mas quem sabe quando você confessa o seu pecado para Deus, ainda fica aquela dor, ainda fica aquele sentimento dentro de você, ainda não houve cura, talvez você está recaindo diversas vezes no mesmo pecado e Deus está falando para você, confesse para essa pessoa, confesse para o seu cônjuge, confesse para o seu líder, confesse para o seu pastor, confesse para alguma pessoa que possa te ajudar e não te julgar, mas uma pessoa que te aproxime de Deus, que quando nós vivemos perto de Deus, a santidade de Deus nos torna santo. Jesus, ele é santo, e porque ele é santo, ele fala para nós sermos santos, mas nós não conseguimos ser santos com a força do nosso braço, não somos santos por aquilo que nós fazemos, somos santos por aquilo que Jesus Cristo fez, porque ele nos santificou. Então, quando nós estamos longe de uma pessoa, nós não sabemos qual o padrão dessa pessoa, nós não sabemos o padrão financeiro, nós não sabemos o padrão de costumes, o padrão de comidas, o padrão da hora de se deitar, da hora de se levantar. Cada casa tem um padrão. Mas quando nós começamos a viver, a conviver com essas pessoas, quanto mais perto nós estamos dessas pessoas, mais nós conhecemos o padrão que elas têm. Note que quando um casal novo, né, se casa ali, a minha esposa e eu, ela tinha um costume na casa dela, tinha um padrão onde ela vivia, eu tinha um outro padrão. Fomos criados em famílias distintas, fomos criados em cidades, né, distintas, fomos criados em religiões distintas, em culturas distintas, em classes sociais distintas, mas aprove a Deus nos unir, e quando Ele nos uniu, quanto mais nós caminhávamos juntos, mais nós conhecíamos o padrão um do outro e nós formamos um padrão. A pergunta é, o padrão que nós formamos é o mesmo padrão que Deus tem para a nossa vida? Nós precisamos estar perto para conhecer, e o Senhor está te convidando para vir para perto, para você conhecer, para saber o que Deus quer de nós. Paulo aqui, ele fala, ele nos chama para perto, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos encorajar. Paulo está falando para nós chegarmos a Deus. Paulo está falando para nós chegarmos mais perto para conhecermos o padrão desse Deus. Sabe, Paulo, ele vivia perseguindo a igreja. Enquanto ele era Saulo, ele perseguia a igreja. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quer dizer que quando ele chegou perto de Jesus, ele conheceu o padrão de Deus, ele conheceu o padrão dos céus, ele conheceu o padrão de Jesus e houve uma mudança, houve uma transformação. Então o que o Senhor está falando, venha para perto de Deus, venha para Ele e Ele vai te auxiliar.
Quem sabe você tem decisões para tomar, você tem decisões difíceis que você precisa tomar aí, e o Espírito Santo, ele quer te ajudar nas coisas que são impossíveis para nós. O Espírito Santo, ele roga ao Pai, e o Pai, para ele nada é impossível. O seu braço, a sua mão não está encolhida para que não nos possa abençoar. Não há nada impossível para Deus. É impossível muitas vezes nós acreditarmos, nós termos fé, mas para aquele que tem fé, nada é impossível. Então o que o Senhor quer te trazer para perto, Ele quer andar com você, Ele quer que você esteja perto, para que você não tropece. Sabe por quê? Quando nós estamos andando com alguém segurando a nossa mão, se nós tropeçamos, é difícil nós cairmos porque a pessoa que está do lado nos segura. Tem um lugar aqui, no lugar onde nós moramos, que costuma levar as crianças a brincar. Uma casa na árvore, então é no meio do mato, só que há um declive bem acentuado. E eu sempre falo para as crianças, desçam devagar. E para o Lucas, que é menor, eu falo assim, filho, dá a mão para o papai. Dá a mão para o papai. E essa semana ele correu na frente, a Fábio foi junto conosco, e ele correu e de repente eu escuto um choro, né? Ele volta do meio do caminho, do meio da descida, ele caiu, ralou ali o joelho, né? Tava chorando. Pude pegar ele no colo, pude acalmar ele e pude falar, filho, você tá vendo por que o papai pede para segurar a sua mão? É para a sua proteção. Muitas vezes você pode achar assim que Deus está te freando, que Deus está te segurando, mas Deus só quer segurar a sua mão para você não cair ali na frente, para você não se machucar. Então não queira voar enquanto você não está preparado. Sabe, escute o que o Senhor está te falando. Deixa Deus segurar na sua mão. Ele vai pegar você no colo, mesmo que você correu, que você se machucou, Deus vai pegar você no colo. Vai acalmar o seu coração, vai colocar o seu coração junto com o coração dele, vai te abraçar e vai falar, filho, o papai está aqui, o papai está te esperando, Deus quer trazer você para perto, Deus quer que você esteja perto, mais perto do que você pode imaginar. Sabe, eu quero continuar essa mensagem aqui no próximo capítulo, no próximo episódio. Continue. Clica no link aí em algum lugar desse vídeo, aqui nos comentários, na descrição, e vá para a próxima parte. Vamos falar sobre oferecendo tudo a Deus. Para nós vivermos no padrão de Deus, é necessário oferecer tudo a Deus. Só que oferecer tudo a Deus é diferente daquilo que você está pensando. Vem comigo, vem assistir a próxima parte.